que faz uma seleção conseguir segurar a campeã do mundo por mais de 1 hora e, no fim, acabar eliminada nos minutos finais. Há jogos que você perde porque o adversário foi melhor, e há jogos que você perde porque perdeu a concentração no pior momento possível. Mas a partida entre Egito e Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo, foi diferente, porque foi um jogo que mudou 2 vezes. A primeira, quando o Egito surpreendeu o mundo inteiro, e a segunda, quando a Argentina virou a partida no fim. Antes do apito inicial, todas as previsões apontavam para a Argentina, a atual campeã do mundo, cheia de estrelas e acostumada aos grandes jogos. Já o Egito entrou praticamente sem pressão. Toda a pressão estava sobre a Argentina por causa da decisão da FIFA de nomear um árbitro francês antes da partida. E eles ficaram muito irritados com essa decisão. A maioria das pessoas achava que apenas chegar às oitavas de final já era uma grande conquista. Mas o que aconteceu em campo foi completamente diferente. Uma partida da seleção egípcia, liderada por Mohamed Salah, contra Messi, contra a arbitragem e contra a FIFA. O que significa disputar um jogo ao meio-dia? O técnico Hossam Hassan falou sobre esse assunto. Desde o primeiro minuto, a seleção egípcia entrou com muita confiança, sem recuar, exageradamente e sem medo do nome do adversário. A pressão era organizada. As linhas estavam muito próximas umas das outras, e cada jogador sabia exatamente quando pressionar e quando recuar. A Argentina teve mais posse de bola, como de costume, mas essa posse ficou longe do gol de Mostafa Chobier. O Egito fechou muito bem o centro da defesa e obrigou a maioria dos ataques argentinos a acontecer pelos lados, sem criar chances realmente perigosas. Por outro lado, o Egito aproveitava da melhor forma cada bola recuperada. Assim que retomava a posse, a transição para o ataque era muito rápida, com uma ideia bem clara: chegar ao gol da Argentina antes que a defesa conseguisse se reorganizar. Aos 15 minutos, aconteceu o primeiro lance que mudou a partida. Uma cobrança de falta para o Egito foi levantada para dentro da área e Yasser Ibrahim subiu mais alto que todos e cabeceou a bola para o fundo das redes. 1-0 para o Egito. O choque não foi apenas pelo gol, mas porque ele aconteceu depois de um início que mostrou que o Egito não tinha vindo apenas para se defender, mas para competir. O gol obrigou a Argentina a mudar sua forma de jogar muito cedo. Passou a atacar com mais jogadores, deixando mais espaços atrás da defesa, exatamente os espaços que o Egito estava esperando. Mas a Argentina tentou responder rapidamente e, apenas 6 minutos depois, aconteceu o lance mais perigoso do primeiro tempo. Aos 21 minutos, o árbitro marcou um pênalti para a Argentina. Lionel Messi se posicionou para a cobrança e todos esperavam que o empate fosse apenas uma questão de segundos. Mas Mostafa Chobier leu a cobrança de forma brilhante e defendeu o pênalti em meio à comemoração enlouquecida dos jogadores egípcios. Esse lance foi um grande ponto de virada, porque elevou claramente a confiança da seleção egípcia e, ao mesmo tempo, aumentou a tensão entre os jogadores argentinos. Depois disso, ficou evidente que cada jogador argentino tentava resolver a jogada sozinho. Com o passar do tempo, o Egito começou a vencer muitas disputas no meio-campo. A pressão funcionava bem e cortar as linhas de passe fez com que a Argentina tivesse posse de bola, mas sem soluções reais. E se você olhar para as estatísticas, verá que a Argentina teve mais posse de bola. Mas, assistindo à partida, a sensação era de que o Egito era mais perigoso sempre que saía em contra-ataque. Antes do fim do primeiro tempo, a Argentina pressionou com toda a força em busca do empate, mas a defesa egípcia fez uma de suas melhores partidas no torneio. Os cruzamentos eram afastados, os chutes eram bloqueados, e Mostafa Chobier aparecia sempre que sua equipe precisava dele. Quando o árbitro apitou o fim da primeira etapa, o placar mostrava que o Egito vencia por 1-0, mas a realidade dizia algo maior. Pela primeira vez no torneio, a Argentina começou a sentir que a classificação poderia escapar. Já o Egito estava a apenas 45 minutos de escrever uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Mas diante de uma seleção do tamanho da Argentina, no início do segundo tempo, ficou claro que Scaloni entendeu que se o jogo continuasse da mesma forma, a Argentina seria eliminada. Por isso, a equipe voltou com uma mentalidade completamente diferente. A pressão ficou mais alta, a velocidade da troca de passes aumentou e os laterais avançavam constantemente, tentando prender a seleção egípcia em seu próprio campo. Apesar da pressão, o Egito manteve a calma. A defesa se movia como uma unidade. Os meio-campistas fechavam os espaços e cada ataque argentino exigia um grande esforço para chegar ao gol de Mostafa Chobier. Por outro lado, a seleção egípcia não parava de ameaçar.
Toda vez que recuperava a bola, tentava explorar os espaços deixados pela defesa argentina. Em um contra-ataque muito rápido, graças a um esforço totalmente individual, depois de recuperar a bola de Lisandro Martinez, Haitham Hassan arrancou em uma corrida impressionante. Passou por um, depois por outro, tocou para Mostafa Zico, que marcou. Todos comemoraram. As ruas explodiram em festa. Não foi apenas um gol, foi um golaço. Mas tudo isso desapareceu. O árbitro francês anulou o gol, alegando falta, dizendo que um dos nossos jogadores pisou no pé de Lisandro Martinez. Tudo bem, é um lance discutível. Vamos deixar passar por enquanto. Mas vamos voltar a esse assunto mais adiante. Aos 67 minutos, chegou o momento que fez milhões de egípcios sonharem. Um contra-ataque rápido começou no meio-campo e a bola chegou a Mostafa Zico, que aproveitou a desorganização da defesa argentina e finalizou para o fundo das redes, 2-0 para o Egito. Naquele momento, a atual campeã do mundo precisava buscar uma desvantagem de 2 gols, enquanto o Egito estava a menos de meia hora de garantir a classificação para as quartas de final. Mas, depois do segundo gol, a partida começou a mudar. A seleção egípcia recuou para preservar o resultado, enquanto a Argentina passou a dominar praticamente toda a posse de bola. Com o passar dos minutos, o cansaço começou a aparecer entre os jogadores egípcios, e quase todas as segundas bolas passaram a ficar com a Argentina. Scaloni lançou sua equipe totalmente ao ataque. Havia cada vez mais jogadores dentro da área, e cada cruzamento levava perigo. Aos 79 minutos, a bola chegou a Lionel Messi, que tocou para Cristian Romero diminuir a diferença. 2-1. Esse gol devolveu a vida à Argentina e, ao mesmo tempo, colocou a dúvida nos jogadores do Egito. De repente, uma partida que parecia controlada ficou completamente aberta. A Argentina aumentou a pressão, enquanto o Egito passou a defender durante a maior parte do tempo, e toda a bola voltava rapidamente para a sua própria área. Aos 83 minutos, Messi recebeu a bola dentro da área, aproveitou a oportunidade e marcou o gol de empate, 2-2. Em apenas 4 minutos, tudo mudou. A confiança passou para o lado da Argentina, enquanto a seleção egípcia tentava entender o que havia acontecido e recuperar o equilíbrio. A partida entrou nos acréscimos, e todos esperavam o apito final e a prorrogação. Mas a Argentina se recusou a esperar. No segundo minuto dos acréscimos, a bola chegou a Enzo Fernandes, que dominou e bateu forte para o fundo das redes. 3-2. Uma virada completa da atual campeã do mundo. Voltando ao árbitro francês. Lembram do gol de Zico, que eu disse que voltaríamos a comentar? Foi exatamente o mesmo lance. No terceiro gol da Argentina, pisaram no pé de Mohamed Salah, e o árbitro nem sequer olhou ou marcou qualquer coisa. Então, se você anulou o gol de Zico, depois de revisar o lance, deveria revisar esse também. Ou existem critérios diferentes para pessoas diferentes? Depois do gol, veio uma sequência de cartões para a seleção egípcia. 4 cartões amarelos e um cartão vermelho para o capitão Saafan El-Saghir. Um verdadeiro escândalo. A seleção egípcia ainda tentou reagir nos minutos finais, mas o tempo acabou e pouco depois, o árbitro encerrou a partida. A Argentina se classifica e o Egito está eliminado. Se analisarmos a partida com calma, veremos que o Egito jogou em altíssimo nível por mais de 1 hora. A organização foi excelente, a pressão funcionou, e o plano de jogo conseguiu neutralizar uma das seleções mais fortes do torneio. Mas partidas grandes não são decididas em 60 ou 70 minutos. São decididas em 90. A Argentina reagiu depois de estar perdendo em 2 ocasiões e aproveitou cada momento de queda de rendimento da seleção egípcia. Já o Egito, apesar da grande atuação, pagou o preço pela perda de concentração nos minutos finais e pela evidente rigidez da arbitragem. Em jogos de mata-mata, poucos momentos podem apagar todo o esforço de uma partida inteira. No final, as pessoas vão lembrar apenas que a Argentina venceu por 3-2 e avançou. Mas quem assistiu ao jogo saberá que o Egito esteve a poucos minutos de escrever uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Mas o árbitro francês tinha outra opinião. E às vezes, a diferença entre o campeão e o derrotado não está no talento. Está em quem consegue manter a concentração até o apito final.